E uma pergunta que a gente sempre escuta, né? Então toda vez que a gente vai começar um tratamento com o animal é: quanto tempo ele vai viver? A gente não tem uma bola de cristal, né? E eu sou bem criticista em relação a alguns médicos oncologistas, que eles dão um tempo, você tem 1 ano de sobrevida, você tem 1 mês de sobrevida, né? E quantas histórias você não ouviu ou não ouviram já, que o cara foi até o médico, tratou um câncer e o médico falou que ele ia ter 1 mês de sobrevida e tá lá o cara anos vivo, né? Então, assim, eventualidades acontecem, então, assim, eu sempre procuro falar em probabilidades, eu não tenho uma bola de cristal para poder prever quanto tempo ele vai viver com esse tratamento, com aquele tratamento, e em quanto tempo isso vai piorar. Então, assim, tem uma probabilidade bastante grande que isso seja breve, seja em poucas semanas, ou poucos meses, ou alguns meses, ou poucos anos. Mas eu não posso garantir para você que isso seja extremamente breve, ou que isso demore anos para acontecer. Ele pode ser que ele viva 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, 3 anos. Ninguém sabe. Dependendo do tipo do tumor, a gente sabe que isso talvez seja mais breve, e dependendo do tipo do tumor, a gente sabe que possa ser mais longo esse período de tempo, mas é extremamente determinante do fato de sorte ou azar desse paciente, de viver mais ou menos, né? A gente não sabe. Além da sorte e o azar, também tem o fator de qual que é o grau de invasão que você pegou esse tumor também, né? Sim. Então, se a gente pega um tumor precoce, que a gente está falando aqui para vocês, né, para nos ajudar nessa empreitada de conseguir detectar esses tumores de forma mais precoce possível, porque é nesse momento que a gente consegue sim aumentar muito a expectativa de vida desses pacientes. Se a gente pega um tumor já com metástase, avançado, ulcerado, com necrose, né? Então, uma forma muito mais avançada, a chance desse paciente ter uma vida muito mais breve, ela aumenta muito, né? Então, por isso que é importante a detecção precoce, tá? Em algum momento, né, pode ser que a gente perca para esse tumor, né? E aí a gente vai ter que pensar que em algum momento a gente vai ter que dizer adeus, tá? Alguns, inclusive colegas me perguntam assim, como é que você consegue trabalhar com isso, né? Então, muitos dos seus pacientes morrem, é difícil, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então, a perda, né, faz parte desse processo. A gente, quando é veterinário, a gente tem que aprender a lidar com essa perda também. E pra gente isso às vezes é uma rotina, né? Então, e vocês como proprietários, a gente também tem que entender que em algum momento a gente também vai ter que dizer adeus, né? Então, se não for do tumor, vai ser de algum outro motivo, né? E infelizmente eles têm uma expectativa de vida muito menor do que a nossa, né? E é nesse momento que a gente vai ter que pensar em qual que é o momento que a gente tem que parar com aquilo tudo, né? Então, o que a gente sempre procura é jogar isso quanto para frente possível, melhor, né? Para que a gente consiga conviver mais tempo com eles, né? Então, muitos proprietários falam assim, mas por que eles não vivem 50 anos, né? Então, por que eles não vivem muito mais tempo? Também gostaria que eles vivessem muito mais tempo, né? Então, a gente como proprietário, a gente como médico veterinário, a gente também gostaria que os animais vivessem muito mais, mas infelizmente essa não é a realidade deles, né? Então, em algum momento a gente vai ter que dizer adeus. Né, e vai ter que dizer adeus porque muitas vezes eles vão estar com um câncer que venceu, né? Então, o câncer venceu, a gente perdeu a luta para ele. E no momento que a gente perde a luta, a gente vai ter que dosar. Agora é o momento da gente indicar uma eutanásia, né, da gente aceitar o fato de que abreviar o sofrimento dele pode ser melhor, ou eu vou levar isso até o fim, né? Então, eu vou acompanhar o sofrimento até o fim. Então a gente vai ter que pensar, a gente vai ter um monte de questão aqui, que é uma questão religiosa, que são questões, na verdade, de crenças, né, que são importantes, mas a gente tem que pensar que, como a gente tem a possibilidade também de abreviar esse sofrimento, isso pode ser sim uma alternativa, né? Então, eu também já fui proprietária de paciente com câncer e no momento eu sou proprietária de paciente com câncer, tá? Então, talvez, né, um tumor, pelo menos, ainda não sei se é um câncer. Mas assim, em algum momento, né, então eu já passei pela necessidade de ter que dizer adeus. Difícil, é muito difícil. É muito difícil pra gente indicar para vocês, e a gente em um momento vai dizer assim, talvez agora seja a hora de dizer adeus. Né? Então, mas a escolha sempre vem de vocês. O momento certo dessa escolha vai vir do proprietário que convive com o animal, né? Porque nós, médicos veterinários, a gente tem um momento, a gente atende eles naquele momento. A gente está acompanhando por muitos anos, muitas vezes, mas a gente tem sempre os encontros nossos que são momentâneos.
mas a gente talvez chegue no momento que a gente vai ter que falar, olha, agora chega, né? Então, agora eu não vou te deixar mais sofrendo nessa condição que você está. Então, eu vou abreviar o teu sofrimento. Mas seria só se tiver dor, né? Só no caso de dor. No caso de dor, no caso de um tumor muito, né, que não tem mais nenhum controle, né, que o animal tem, apresente realmente um sofrimento, está emagrecendo muito, não consegue mais comer, não consegue mais mensura, urinar. né, várias a gente coisas. vai mensurar. A gente tem Eu sou bastante contra. Eu tenho um pensamento assim, eu acho que o amor não pode ser egoísta. A partir do momento que não tem uma qualidade de vida... Então, esse que é o ponto, né? Então, claro que é isso que eu tô falando, tem crenças, né? Então, a gente tem que entender que, como médico veterinário, que tem proprietários que nunca vão chegar no momento de dizer eu quero eutanasiar esse paciente. É individual, né? É individual. O proprietário sempre se questiona, mas quando que eu vou saber a hora? Normalmente a gente fala assim, o animal vai dar sinais para você que você vai perceber que não é mais digno aquele animal que a gente viu durante 10, 12, 15 anos, aquele amor intenso que a gente teve, você continuar vendo ele daquele jeito, né? Às vezes tem pessoas por questões ideológicas, acreditam, não, eu não vou fazer eutanásia no meu animal porque eu não quero, né? É uma questão dela. Mas a gente pode sim avaliar o que é necessário para o animal ter qualidade de vida, né? Então o animal tem que ter um controle adequado da dor, ele tem que ter mobilidade, ele tem que sair do lugar de onde ele está, ele tem que ter dias felizes, ele tem que estar comendo, ele tem que estar bebendo, ele tem que ter controle da dor, ele tem que estar respirando direito, ele tem que ter higiene, ele tem que sair do lugar onde ele está e ter a higiene dele, ele tem que estar ativo ao ambiente, ele tem que estar alerta ao ambiente. Então esses são todos os fatores que são necessários para a gente ter qualidade de vida. Quando a gente tem grande parte desses fatores que são necessários para a gente ter qualidade de vida, que são comprometidos por uma doença, onde a gente não vê uma luz no final do túnel de dizer que aquilo ali a gente vai conseguir reverter, e a gente só vê uma perda em relação a essa qualidade de vida, é a hora de nós, como médicos veterinários, ajudar o proprietário a tomar uma decisão. E a gente lançar mão dessa opção que a gente tem, né? Porque se fosse na medicina, ia para um hospital, ficar internado, tomando morfina até a hora de vir a óbito, né? Então, é uma opção que a gente tem. E em grande parte dos casos de uma doença maligna, onde se estende para uma doença sistêmica e a gente tem perda de qualidade de vida, a gente tem essa opção para abreviar esse sofrimento. Eu me coloco assim, se eu tivesse naquela condição, ele não ia falar, mata, inteira, acabe com ela. Ele estaria ao meu lado, né? Mas eu entendo, lógico, né? Se está sofrendo, sentindo dor, é diferente. Agora, sem dor, eu não entendo. Não tem necessidade mesmo, né? Então, e qual que é a nossa missão, né? Como médicos veterinários de pequenos animais, né? Então, primeiro, aumentar o entendimento do público do que é o câncer, dos primeiros sinais indicativos do câncer, as causas, os tratamentos disponíveis para o tratamento do câncer em nossos animais de companhia, né? Então, a gente tem como missão isso, né? Então, aumentar a prevenção, né, e o tratamento desses animais que estão com essa doença, né, então, que estão com câncer. Então, a nossa missão é essa, né? Então, primeiro, esclarecer, né? Então, esclarecer a sociedade, esclarecer todos os proprietários tutores que possuem esses animais, do que é isso, como que isso acontece, como que eles podem fazer esse tipo de prevenção, quais são as modalidades de tratamento que existem, né? Então, como que a gente pode agir? Todo animal com câncer, ele merece uma chance de tratamento, né? Então, a gente tem que sim pensar em algum momento que tratar esse animal, né? Então, a gente não precisa ceifar a vida dele porque ele está com câncer. O câncer não é uma condição de morte, né? Então, ela é uma doença que tem que ser tratada, né? Então, todos os pacientes eles podem ser ajudados, não se importando com problemas financeiros, tempo sem diagnóstico definitivo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado a gente tem que dar tratamento, pelo menos de suporte para eles, quando a gente não consegue dar, né? Então, eliminar o câncer. O que a gente tem que dar é um suporte de vida para que esse paciente ele sobreviva da melhor forma possível, por mais tempo possível, né? Então, aí a gente vai estar realmente mensurando essa qualidade de vida desse paciente, tá? Tentar tratamentos curativos mesmo, que a gente consegue alcançar muitas vezes, né? Fazer as terapias paliativas para que a gente aumente essa expectativa e essa qualidade de vida desses pacientes, né? E, em algum momento, talvez a gente vai ter que pensar na eutanásia, né? Então, o que a gente tem que pensar hoje em termos de qualidade de vida, em termos de evolução da oncologia da médica veterinária, né? É que a gente tem hoje
um tratamento cada vez mais individualizado para esses pacientes, né? Então a gente tem que pensar num paciente como paciente único. Cada paciente é um paciente único, né? Que a gente tem que olhar para eles, a gente tem que entender o paciente, a gente tem que entender a família desse paciente e aí a gente tem que pensar quais são as alternativas de tratamento para esse paciente. Tá? Então, não adianta só a gente olhar o paciente, a gente tem que olhar toda a condição do meio em que ele vive, da onde ele veio, quem que é a família que está cuidando dele. Tem condições, né, financeiras de evoluir, de investir, né, de um monte de coisa, ou tem realmente uma restrição que vai te restringir muitas formas de tratamento. Então, a gente tem que pensar nisso. Né? Então, a gente tem que entender tudo aquilo para que a gente consiga oferecer da melhor forma o melhor tratamento para esse paciente. Tá? Dúvidas, pessoal? Eu sei que é meio triste, sempre